Meus irmãos e minhas irmãs, nessa celebração da vigília pascal, se na Quinta-feira Santa nós celebramos a Eucaristia, também lembramos a paixão de Cristo, na sexta-feira celebramos, como falei, o grande silêncio de Deus. Hoje, nesse grande silêncio, surge a luz, a resposta de Deus. Se todos nós, a começar por Jesus, experimentou o silêncio, depois do tempo vem a luz. E a celebração de hoje começa nesse silêncio, nessa escuridão, começa com a luz, que é a resposta de Deus. A luz, por mais fraca que seja, por mais tênue que seja, ela é mais forte que a escuridão. Então nós começamos a semana do ciclo, sinal, símbolo de que Cristo, a luz viva de Deus, vence toda a escuridão. Mesmo aquela escuridão que nós achamos que é eterna, que é sem fim, para Deus é apenas passageira. Porque Deus é eterno, esse sim é eterno, esse sim é sem fim. Por isso, oremos. Ó Deus, pelo vosso Filho, trouxeste aqueles que creem no clarão da vossa luz. Santificai este mundo novo. Concedei-lhe a festa da Páscoa, acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cristo, ontem e hoje, princípio e fim, Alfa, Ômega, a Ele o tempo, a eternidade, a glória e o poder, pelos séculos sem fim. Amém. Por suas chagas, santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. A luz do Cristo que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas de
Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Solange, peço para vir aqui, no mão, proclamar a palavra, a proclamação da Páscoa. Você é segunda? Exulte de alegria dos anjos a multidão, exultemos também nós por tão grande salvação. Do grande Rei a vitória, cantemos o resplendor, das trevas surgiu a glória, da morte o libertador. No esplendor desta noite, que viu os hebreus libertos, nós os cristãos bem despertos, brademos, morreu a morte. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. No esplendor desta noite, que viu vencer o Cordeiro, por Cristo salvos cantemos a seu sangue justiceiro. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. No esplendor desta noite, que viu ressurgir Jesus, do sepulcro exultemos pela vitória da cruz. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Bendito
esplendor. Noite 1000 vezes feliz, Deus por nós seu Filho deu. O Filho salva os escravos, quem tanto amor mereceu. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Noite 1000 vezes feliz, ó feliz culpa de Adão, que mereceu tanto amor, que recebeu tal perdão. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Noite 1000 vezes feliz, aniquilou-se a maldade, as algemas se quebraram, despontou a liberdade. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Noite 1000 vezes feliz, o opressor foi despojado, os pobres enriquecidos, o céu, a terra irmanado. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Noite 1000 vezes feliz, em círio de virgem cera, nova esperança se acende no seio da tua igreja. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Noite 1000 vezes feliz, noite clara como o dia, na luz de Cristo glorioso, exultemos de alegria. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Bendito seja Cristo Senhor, que é do Pai imortal esplendor. Agora nós, neste momento da Santa Celebração, nós podemos apagar nossas velas, porque a luz que receberemos será a luz da Palavra de Deus. Então, como eu disse no começo da celebração, a ideia, o símbolo, podemos nos sentar, o símbolo sempre é a luz de Cristo. É a luz pelo círio e agora será a luz da Palavra de Deus.
Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E à luz Deus chamou dia, e às trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, e apareça o solo enxuto. E assim se fez. Ao solo enxuto, Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar vegetação, e plantas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, que tenham nele a sua semente sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente, segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia e o luzeiro menor para presidir a noite. E as estrelas, Deus colocou-os no firmamento do céu, para alumiar a terra, para presidir ao dia e à noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom, e houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de vida, e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos, e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem, à sua imagem. A imagem de Deus ele criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente,
para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Palavra do Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. De vossa casa as montanhas irrigais, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazeis crescer os verdes pastos para o gado, e as plantas que são úteis para o homem. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispõe de modo admirável todas as vossas obras
Dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho a graça de compreender que o sacrifício do Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo realizada no princípio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Terceira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles. E eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então, o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles. E com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Ora de madrugada, o Senhor lançou um olhar, desde a coluna de fogo e da nuvem, sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas. E o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória.
Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para minha libertação. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ele é meu Deus e o louvarei, Deus de meu Pai o honrarei. O Senhor é um Deus guerreiro, o seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar. Seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Afundaram como pedras e as ondas os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Vosso povo levareis e o plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Oremos. Ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos dias as vossas antigas maravilhas, como manifestastes outrora o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do faraó. Realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer nas águas do batismo. Concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quinta leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó, vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, se não com satisfação completa?
Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Eis que fiz dele uma testemunha para os povos, chefe e mestre para as nações. Eis que chamarás uma nação que não conhecias, e acorrerão a ti povos que não te conheciam, por causa do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, que te glorificou. Buscai o Senhor, enquanto pode ser achado. Invocai-o, enquanto ele está perto. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Então, meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Quanto está o céu acima da terra. Como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo o que for de minha vontade, e produzirá os efeitos que pretendia ao enviá-la. Palavra do Senhor. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. E direis naquele dia: dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome e anunciai suas maravilhas. Entre os povos proclamai que o seu nome é o mais sublime. Entre os povos proclamai que o seu nome é o mais sublime. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Oremos.
Deus eterno e todo-poderoso, única esperança do mundo, anunciastes pela voz dos profetas os mistérios que hoje se realizam. Aumentai o fervor do vosso povo, pois nenhum dos vossos filhos conseguirá progredir na virtude, sem auxílio da vossa graça, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E depois da Quaresma, voltamos a cantar o hino de glória. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na morte que somos batizados? Pelo batismo da sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também na ressurreição. Sabemos que nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas, mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, em Jesus Cristo. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. Mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. E entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galiléia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Nós ouvimos várias leituras. Como eu falei no começo da celebração, como eu falei na Quinta-feira Santa, nós começamos com o sinal da cruz. Nós ouvimos o Evangelho de Jesus, o capítulo do Evangelho de João, o Evangelho de Jesus, segundo João. No capítulo 13, começa a Santa Ceia. E a Santa Ceia vai até o capítulo 17. Então, o Evangelho de São João, os 12 primeiros capítulos, contam a vida pública de Jesus. Os 7 sinais de Jesus começam nas bodas de Caná, acabam na ressurreição de Lázaro. As discussões que Jesus teve com os fariseus, as discussões que Jesus teve com os sumos sacerdotes. Ou seja, a vida pública de Jesus em João são apenas 12 capítulos. O capítulo 13 até o capítulo 17 conta a última ceia de Jesus. E nós ouvimos parte dela na Quinta-feira Santa. O capítulo 18, a paixão de Cristo, nós ouvimos, poderíamos ouvir em São João, que nós ouvimos em São João também, no dia de ontem. Podemos ouvir em São Lucas, conta como Jesus foi preso, ou seja, como ele entrou na escuridão. Como ele, na escuridão, de não escutar a palavra de Deus. Ele não escutar Deus falando com ele, o silêncio de Deus. E no dia de hoje, no Evangelho, nós escutamos as mulheres procurando e Jesus sendo a luz que aquelas mulheres procuram. E depois a gente escuta também no Evangelho de São João, se no capítulo 18 a gente escuta como Jesus é preso, torturado e morto, no capítulo 19 e no capítulo 20, nós escutamos como Jesus vai se tornando aos pouquinhos a luz, tanto dessas mulheres, que aparece agora no Evangelho de São Marcos, quanto dos homens que estão com elas. E aos poucos essa luz, que começa, como hoje começou escuro, no fundo da igreja, ela vai cada vez mais, vai ficando forte, porque vai passando de uma pessoa para outra. E isso que é bonito da igreja.
A igreja não é uma luz sozinha. Lógico que é a luz. E se a gente olha para o Sírio Pascal é a luz, que inclusive na paixão, né, na proclamação da Páscoa, a gente canta, foi cantado, né, na estrofe número 8, né, o Sírio, né, que é a nova esperança que acende no seio da tua igreja. É essa luz central que vai se espalhando. Por isso que a nossa vela é acesa no Sírio. Então, daqui a pouco a gente vai entrar na liturgia batismal, que acontece também no batismo. Né? Os padrinhos, no batismo, acendem a vela no Sírio. Nós não podemos fazer um batismo, não é que a gente não pode fazer, mas o correto é fazer o batismo com o Sírio presente, porque se acende a vela a partir do Sírio. E do Sírio, a gente vai espalhando a luz, um para cada um. E esse Sírio, a gente olha alguns sinais. E o primeiro sinal aí está o alfa e o ômega. A primeira é o princípio e o fim. Tem um ano, né, que nós estamos, e tem as chagas de Jesus. Ontem, na paixão de Jesus, paixão significa sofrimento. A palavra paixão significa isso, aquele que sofre por alguém, sofre por outras pessoas, no caso de Jesus. E no caso, então, a paixão de Jesus está no Sírio também, por meio das 5 chagas. Ou seja, um crucifixo, um Sírio, também passa por isso. Ou seja, essa luz passou pelo sofrimento para nos salvar. Na primeira leitura, vai dizer por que então Jesus passou por tudo isso? Para restaurar a criação. Na primeira leitura que nós ouvimos no dia de hoje, nós já conhecemos, né, todos nós que estamos aqui, com certeza você também que acompanha a celebração de casa, pelas mídias, nós já ouvimos várias vezes essa leitura. Mas qual que é o dia mais importante desse relato da criação? É o dia que está no meio. Não é o dia que Deus criou o homem. Deus criou o homem, a humanidade, para uma finalidade. E a finalidade é um 4º dia. Que Deus criou o que no 4º dia? Os luzeiros do dia e da noite as estrelas. Para marcar o que? Os dias de festa. Os dias de festa, está falando, para que a gente celebra, em especial naquela época, né? Celebrar Deus. Ou seja, para que a humanidade foi criada? Para recordar e celebrar o próprio Deus. Então, quando a gente olha para o Sírio, quando a gente recorda o Sírio, recorda a celebração, Jesus vem restaurar a humanidade. A humanidade, ela foi criada, ela surgiu como a última criação de Deus, como imagem de Deus, para celebrar o próprio Deus. Toda a criação foi celebrada toda a criação foi criada, foi feita para celebrar Deus. Mas quem tem capacidade para celebrar Deus de verdade? Nós. Então Jesus veio para restaurar isso, a nossa capacidade de celebrar Deus como Deus é, por escolha própria. Na segunda leitura que nós ouvimos, vocês repararam que não teve o costume, né, que a gente tem palavra do Senhor? Se vocês vão reparar, no final da segunda leitura que nós ouvimos, né, da leitura do livro do Êxodo hoje, não teve palavra do Senhor. O final foi assim: então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor esse cântico. E já começamos a cantar o salmo, que não é um salmo, é um cântico. É um cântico do próprio livro do Êxodo. E se vocês olharem,
é um cântico do capítulo 15 e é a continuação do próprio texto. Ou seja, a terceira leitura, né, do folheto, acaba o capítulo 14 e o cântico já é o capítulo 15. É continuação, não é a própria continuação. E provavelmente, se não for o texto mais velho, é um dos textos mais velhos que nós temos na Bíblia. A gente não sabe, mas muito provavelmente quem escreveu esse cântico aqui foi uma mulher. Muito provavelmente foi uma mulher. A irmã de Moisés, Miriam. E é aqui que surge o que nós chamamos de oração comunitária, a liturgia. Que nós, lembra que eu falei? Por que Jesus veio para nos salvar? Para restaurar a humanidade. E a humanidade, ela foi criada para quê? Para louvar a Deus. E aqui eles estão louvando a Deus. O cântico de Miriam, que é esse 15 aqui, o Evangelho, o Êxodo, né, capítulo 15, estão louvando a Deus por tudo aquilo que Deus fez em favor deles. Ou seja, quando nós nos reunimos em torno do Sírio, em torno de Cristo, em torno da Eucaristia, nós estamos voltando a louvar a Deus. E quando nós ouvimos também o Evangelho, então, o livro do Êxodo, né? Nós ouvimos isso essa semana, mas tudo bem. O livro do Êxodo, aqueles que saem em busca de algo melhor. Saem em busca porque Deus fala para sair. E eles vão em busca do próprio Deus. E nesse caminho eles vão descobrindo a Deus. Então toda vez que nós saímos de casa, agora antes da pandemia nem tanto, né? Mas toda vez que a gente sai de casa para vir para a igreja, é um êxodo. Toda vez que eu saio das minhas atividades do dia a dia para rezar, pode ser o terço, pode ser uma leitura da Bíblia, pode ser um momento que eu faço em silêncio, pode ser um momento que eu canto, pode ser um momento que eu vou ver um filme religioso, não sei. O momento que eu paro para me dedicar a Deus é um êxodo. Eu vou em direção a Deus. É isso que eles fazem aqui. E na quinta leitura, nós ouvimos os efeitos daqueles que seguem a Deus. Ou seja, não fazem mal aos outros, mas procuram fazer bem. Assim como a oitava leitura, né, que foi a quarta leitura nossa hoje, do livro de São Paulo. E o Evangelho, como eu disse, essas pessoas vão encontrar grande luz no próprio Jesus. Enquanto mais, eu prometo que estou encerrando, elas entenderam, essas mulheres, os discípulos, entenderam o significado da ressurreição só porque o anjo falou com elas? Não. Elas não entenderam. Os discípulos entenderam quando encontraram Jesus na Galileia o significado da ressurreição? Não, não entenderam. Eles precisaram de outros encontros. Eles precisaram conversar mais com Jesus. Eles precisaram rezar mais. Inclusive receberam o Espírito Santo para entender. E mesmo assim, tenho a certeza que quando eles morreram, eles ainda não entenderam totalmente a ressurreição de Jesus. Nem São Paulo entendeu. São Paulo escreveu numa das suas cartas, carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 15, ele escreve sobre a ressurreição. E ele fala que não entendeu direito. Nós também estamos no caminho para entender. Então a celebração aqui é importante porque uma luz sozinha, um vento pode apagar. Vocês viram, né? Aqui no fundo, a nossa preocupação, o ventilador não apagar o cílio, porque era uma luz. Mas, quando acendemos mais luzes, mais velas, uma vela pode se apagar com o vento, mas pode reacender com outra vela. Ou seja, a comunidade
todos nós juntos, um ajuda a alimentar a luz do outro, porque nós temos a luz em Cristo. Uma vela sozinha, quando se apaga, vai procurar o fogo aonde? Mas quando estamos juntos, nós podemos, mesmo que a nossa vela esteja fraquinha, a gente pode procurar o fogo junto das pessoas. Esse é o sentido da comunidade. Esse é o sentido da força. Provavelmente a gente vai escutar nas próximas semanas, mas prometo que encerra agora, os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, assim que Jesus morre, eles vão embora. E Jesus encontra com eles no meio do caminho e começa a explicar para eles o que está acontecendo. E Jesus pede para eles voltarem. Não com essas palavras. Mas Jesus faz, volta para a comunidade. Porque é lá que vocês têm que estar. Não é fora. Se vocês estiverem fora, a comunidade vai morrer. É juntos. É ali que a fé cresce. A fé não cresce sozinha. A fé cresce em comunidade. E como nós participamos da comunidade? A partir do nosso batismo. Então agora nós vamos começar a liturgia batismal. Desde já eu peço desculpas, tanto para o senhor André quanto para a Solange. Já tinham preparado a liturgia na ladainha, mas como nós não temos, eu procurei saber, a gente não tem batizado e nem batismos preparados para as próximas semanas e meses, então nós vamos utilizar do rito mais resumido, tá bom? Então, eu peço para nós não estar no folheto de vocês, tá bom? Essa parte, provavelmente quem está de casa também não tem isto, mas eu peço para ficar de pé. Vou fazer a oração sobre a água, também depois vou abençoar a cada um. E depois da bênção, nós vamos fazer a renovação das nossas promessas do batismo. Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos o Senhor nosso Deus para que se digne abençoar esta água, que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. Que Ele se digne renovar-nos, para que permaneçamos fiéis ao Espírito que recebemos. Senhor nosso Deus, velai sobre o vosso povo, e nessa noite santa, em que celebramos a maravilha da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Também a fizemos instrumentos de vossa misericórdia, para que ela libertastes o vosso povo do cativeiro e aplicastes no deserto a sua sede. Por ela os profetas anunciaram a vossa aliança, que era vosso desejo de concluir com a humanidade, para que finalmente, consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes pelo banho do novo nascimento a nova natureza pecadora. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Por isso eu pergunto a cada um de vocês: para viver na liberdade de filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Agora é o contrário, hein? Agora, cuidado, hein? Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, nos concedeu o perdão de todo pecado. Guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Agora, com todo amor e fé, vamos cantar, colocando sobre o altar do Senhor o pão e vinho, e também todas as intenções que estão em nosso coração. Perdão, tem as preces. Estava me esquecendo disso. Nessa noite santa em que Jesus ressuscitou, roguemos ao Pai que nos faça participar da vitória de seu Filho e da vida divina que sua Páscoa nos mereceu. Libertai-nos da morte e dai-nos vida plena, Senhor. Pai Santo, conduzi a Igreja de São Paulo em caminho sinodal, seguindo os passos do ressuscitado. Libertai-nos da morte e dai-nos vida plena, Senhor. Dissipai as trevas do mundo com a luz do ressuscitado. Libertai-nos da morte e dai-nos vida plena, Senhor. Fortalecei os fracos na fé com a força do ressuscitado. Libertai-nos da morte e dai-nos a vida plena, Senhor. Dai-nos viver na alegria pascal por Cristo ressuscitado. Libertai-nos da morte e dai-nos vida plena, Senhor. Eu sei que cada um de nós, tanto quem está aqui, quem está em casa, traz no coração algum pedido especial, alguma prece, ou também algum agradecimento, como foi o cântico de Miriam. Então, neste momento de silêncio, cada um pode colocar nas mãos de Deus um pedido ou também um agradecimento que quer fazer ao Senhor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, mas, sobretudo, nessa noite em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Que abençoe essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja, santa e católica. Concedei paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, por nosso bispo, Dom Odilo, também Dom Eduardo, seu auxiliar, e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos a noite santa da ressurreição de vosso Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna
e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar essas oferendas, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos. Elevou os olhos a vós, ó Pai. Deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Podemos lembrar nossos amigos e parentes que já foram para a casa do Pai. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, conceder a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Por ele, não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Com amor e confiança, nós rezamos a oração que o Senhor mesmo nos deixou. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. De cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Serias convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra que serei salva.
Oremos. Ó Deus, derramai em nós o vosso espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. A nossa missa de domingo de Páscoa amanhã será às 9 horas da manhã. Às 9 horas, então, estão todos convidados para celebrar conosco. Uma feliz Páscoa para todos. Eu sei que nós temos, somos poucos aqui, temos as restrições sanitárias, mas quando formos sairmos, podemos desejar feliz Páscoa a todos. Também faço esse voto aí de feliz Páscoa também a todos que acompanham a nós pela televisão não, pelas mídias sociais de casa. Feliz Páscoa também a vocês e a todos os seus familiares. O Senhor esteja convosco. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. E viva Jesus! Viva!